agir. E ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim. Escuta, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, Deus, Senhor, estende as suas mãos. Aleluia. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Aleluia, Jesus. Amém. Som. Glória a Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, em nome de Jesus, recebam todos a paz do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos para uma leitura da palavra de Deus. Você pode estar em pé comigo para essa leitura. E som. Deuteronômio, capítulo 31, e o versículo, meus irmãos, é o de número 7, e também o versículo de número 8. Livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7, também o verso 8. Esse é o texto que nós usaremos como base para a mensagem de Deus essa noite. E enquanto os irmãos estão à procura do texto, eu quero dizer da alegria do meu coração de estar convosco mais uma vez, que é incalculável, e de poder cooperar com os irmãos e servi-los essa noite com a mensagem da palavra de Deus. Agradecendo ao nosso amado pastor Onésimo, que mais uma vez nos recebe aqui com muito apreço e muito carinho. Louvando a Deus pela vida de todos os irmãos que vieram cultuar o Senhor essa noite e ouvir a instrução da parte de Deus. Agradecendo a Deus por tudo e louvando a Deus pela vida dos nossos companheiros de ministério que estão também cooperando com o trabalho do Senhor essa noite aqui. Meus irmãos, vocês encontraram um texto e podem dizer amém? Está escrito assim a palavra de Deus. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais de lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. E você diz glória a Deus por esta leitura. E antes de tomar o assento, meu irmão, ostente assim a mão, levante a mão e ore comigo por um minuto. Bendito Deus e eterno Pai, aqui está, Senhor, o teu povo mais uma vez diante de tua palavra.
E eu quero, meu Senhor, tão somente te pedir, fica em cima de mim, porque sozinho eu não consigo, sozinho eu não dou conta. Não passa pela minha cabeça, meu Senhor, que eu sou um bom pregador, não passa. Eu sei que eu não tenho habilidades para segurar o teu povo aqui durante esta mensagem. Tenho consciência que se o Senhor não fizer, ninguém mais faz. Se o Senhor não descer aqui, nada pode acontecer. Portanto, essa noite, meu Senhor, nos dê uma boa palavra. Se for preciso curar alguém aqui, cure, porque tu sabes curar. Se for preciso salvar alguém aqui, salves, porque tu sabes salvar. Se for preciso abrir uma porta para alguém, abre, porque tu sabes como abrir. Senhor, a tua palavra vai ser pregada. E não existe macumbaria, feitiçaria, céu de bronze que possa resistir o poder da tua palavra. Fala conosco, meu Senhor, em nome de teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, meu irmão, para receber atentamente a palavra que vem da parte de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs que me ouvem, quando Moisés termina o seu ministério, meus irmãos, ele mesmo reconheceu e ele fez uma oração a Deus e disse: Senhor, põe um homem sobre esta congregação, para que teu povo não seja como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse a Moisés: Moisés, põe Josué, homem em que há o Espírito. E Moisés, meus irmãos, ele tomou a Josué e o apresentou às autoridades religiosas da época. E Moisés impôs as mãos sobre Josué junto com eles, e em seguida Deus confirmou o ministério de Josué. E quando Moisés morre, Josué assume a liderança do povo de Israel. Mas em Josué, no capítulo 1 e o versículo 16, a Bíblia diz, meus irmãos, que todo o povo se reuniu em volta de Josué, e como que fazendo uma pressão, todo o povo disse a Josué: olha, Josué, tudo que tu nos ordenares, nós faremos, e aonde nos enviares, nós iremos. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Eu creio, meus irmãos, que esta hora aqui foi a mais difícil para Josué, porque Josué, ele não podia forçar Deus ser com ele, como foi com Moisés. Josué ficou calado. Passa-se o capítulo 2, entra o capítulo 3, e só no versículo 5 foi que Josué, ele deu uma resposta para aquele povo. E como Josué tinha sido criado com Moisés, e ele tinha acompanhado as vitórias dadas a Moisés, e o porquê das vitórias, conforme encontramos em Êxodo, no capítulo 19, versículo 10, quando Deus disse para Moisés, quando este ainda estava à frente do povo, o Senhor disse: Moisés, santifica o povo. E Moisés transmitiu a palavra de santificação ao povo, e lhes disse o que era necessário fazer. E a Bíblia diz que todo o povo se santificou, e depois de se santificarem, coisas importantes começou a acontecer naquele lugar, porque a Bíblia diz, meus irmãos, que o monte aonde eles estavam começou a fumegar, começou a pegar fogo, e naquele monte Moisés falava, Deus ouvia, e em seguida respondia a fala de Moisés. Josué estava presente nesta ocasião, e ele observou atentamente, e é claro que ele aprendeu. E agora, quando ele está à frente do povo, ele recebe a palavra por parte do povo. Quando o povo lhe disse: olha, Josué, Moisés morreu,
te colocou como líder sobre nós. E tudo que tu nos mandar fazer, nós iremos fazer. E aonde tu nos enviares, nós iremos. Só que tem uma condição. Qual é a condição? O Senhor tem que ser contigo, como foi com Moisés. Se o Senhor for contigo, como for com Moisés, aonde tu nos enviar, nós iremos. E o que tu nos ordenar, nós faremos. Foi um momento difícil, meus irmãos, para este homem. Um momento difícil porque, em outras palavras, o povo estava dizendo para Josué: olha, Josué, com Moisés nós atravessamos o Mar Vermelho. Com Moisés nós atravessamos os desertos. Com Moisés, um pedacinho de madeira que ele colocou nas águas, as águas de Mara, que eram águas amargas, se tornaram água potável e todo aquele povo bebeu. Com Moisés, quando não tínhamos o que comer, o Senhor enviava codornizes do mar e nós nos alimentávamos. Com Moisés, quando tínhamos fome, descia do céu uma coisinha pequena como sementes de coentro e logo foi chamado de maná e nós nos alimentávamos daquele maná. Com Moisés nós vencemos os amaleques. Com Moisés a água brotava da rocha. Com Moisés, quando o sol estava quente, uma nuvem nos escondia. Com Moisés, quando a noite estava fria, uma coluna nos aquecia. Com Moisés, nós vencemos as pragas do Egito. Com Moisés, nós vencemos os venenos da serpente. Com Moisés, os inimigos foram derrotados. Com Moisés, nós triunfamos as batalhas da vida. Com Moisés, os sapatos não terminavam. Com Moisés, as roupas não envelheciam. Com Moisés nós não ficávamos doentes. Com Moisés nós conhecemos o Deus que hoje nós servimos. Agora tem uma coisa: se Deus for com você, como foi com Moisés, tudo que tu nos mandar fazer, nós iremos fazer. Aleluia, glória a Deus. Agora, meus irmãos, eu não queria estar na pele de Josué, porque é uma pressão muito grande para ele ter que ouvir tamanha declaração do povo, porque o povo faz uma análise espiritual de como foi a gestão daquele Moisés, e eles perceberam que Deus estava na vida de Moisés, porque os milagres mostravam que Deus estava na vida daquele homem. E aquele povo estava mais do que certo: nós não queremos à nossa frente um homem que o Senhor não esteja com ele. Nós não queremos à nossa frente um homem qualquer. Nós queremos da nossa frente um homem que o Senhor seja com ele, como foi com Moisés. Glória a Deus. Ele ficou calado. Josué não responde. Passa-se o capítulo 2, o capítulo 3, e no versículo 5 de Josué, meus irmãos, ele resolveu dar uma resposta àquele povo. E a resposta está aqui. E disse Josué ao povo: santificai-vos, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Glória a Deus. Meus irmãos, se Josué não tivesse aprendido com Moisés, sinceramente eu não sei o que teria sido do ministério daquele homem. Eu não sei. Josué levou o povo à santificação e o povo se santificou. Meus irmãos, escute-me por favor. Mas a igreja e o pastor assemelha-se a um pássaro com duas asas. E nós sabemos que um pássaro com uma asa só, ele não pode voar. E um lado desta asa é o pastor, o outro lado da asa é a igreja. Agora escute: um pastor santificado e a igreja não, o pássaro não pode voar. Uma igreja santificada e o pastor não, o pássaro não pode voar. Mas se o pastor se santificar e a igreja se santificar, juntos nós voaremos bem alto. Glória a Deus.
Josué entende, ele leva o povo à santificação. Ele disse: nós vamos repartir esse negócio, eu vou me santificar, vocês irão se santificar, porque amanhã o Senhor, glória a Deus, Ele vai fazer uma maravilha aqui no nosso meio, glória a Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que todo o povo se santificou, e é claro que Josué também. E depois de se santificarem, a Bíblia diz que 3 dias depois, aquele povo se deparou com o Jordão, que estava transbordando de cheio, e não tinha como atravessar a nado, porque com eles estavam idosos, crianças de colo, carroças e animais com seus pertences. Mas a Bíblia diz que quando os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor pisou com o pé nas águas do Rio Jordão, aquelas águas se abriu em 2 partes e Israel atravessou a pé enxuto para a glória do nome do Senhor. E quando o povo viu que com Moisés eles atravessaram o Mar Vermelho, e agora com Josué eles atravessaram o Rio Jordão, o povo teve uma consciência a qual Deus está sendo com Josué como foi com Moisés, glória a Deus. Se não bastasse isto, Deus, meus irmãos, se revelou a Josué aquele dia e disse: Josué, de hoje em diante começarei a te engrandecer, para que todo o povo saiba que eu sou contigo, como eu fui com meu servo Moisés, glória a Deus. Queridos irmãos, o que eu quero dizer a vocês essa noite é que quem faz crescer é Deus. Deus, Ele faz como Ele quer, ninguém manda na sua vontade. O que Ele disser está dito e ninguém pode desfazer. E a única coisa que se tem a fazer é aceitar o que Deus faz. Não adianta querer lutar contra Ele, porque no final Ele sempre sai vitorioso das questões, glória a Deus por isso. Mas há, meus irmãos, pelo menos 3 coisas que foram o fator principal, o carro-chefe, a causa maior do sucesso do ministério de Moisés e também do ministério de Josué. Veja que primeiro, quando Moisés assume a liderança antes de Josué, a primeira coisa que ele faz é santificar o povo. E aí a Bíblia diz que depois da santificação, o monte pega fogo e Deus responde a Moisés naquele monte. Mas agora chega a vez de Josué, e como ele cresceu com Moisés e aprendeu, ele também leva o povo à santificação. E depois de se santificarem, 3 dias depois, acontece esta maravilha, o Jordão se abre e o povo passa a pé enxuto para a glória de Deus. Porque, meus irmãos, Deus, Ele não irá entregar nada para o seu povo sem antes haver um preparo. Veja que a condição da bênção de amanhã está no preparo de hoje. E Josué sabia disso. Ele sabia muito bem que se ele quisesse ver Deus operar tal maravilha no meio do seu povo, eles precisariam se preparar, eles precisariam se santificar para poder receber de Deus o que Deus tinha para entregar para o seu povo naqueles dias, glória a Deus. E isto, meus irmãos, me faz pensar quantas coisas Deus deseja fazer no meio do seu povo, quantas coisas Deus tem para nos entregar, quantas coisas Deus deseja revelar ao seu povo, glória a Deus. Mas pela falta do preparo e da santificação é que entramos e saímos de mão vazia, sem receber de Deus o que Deus tem para nos entregar. A mensagem de Josué e de Moisés para aquele povo era: santificai-vos, porque o Senhor tem uma maravilha para fazer aqui.
E eu vim a esta Assembleia de Deus essa noite, sem muita firula, sem enfeitar o pavão, com a mensagem simples e objetiva. Eu vim pregar para você a mesma mensagem que Moisés pregava e Josué pregava. Qual é, pastor? Santificai-vos, santificai-vos, porque o Senhor tem uma maravilha para fazer aqui. Glória a Deus. Você crê nisso, irmão? E pode levantar a mão para o céu esta noite? Aleluia. Você pode glorificar a Deus. A mensagem é esta: santifica os filhos, glória a Deus. Santifica a casa, glória a Deus. Santifica as vestes, glória a Deus. Santifica a boca, glória a Deus. Santifica a varoa, glória a Deus. Santifica o varão, glória a Deus. Santifica e espere a maravilha que Deus vai operar lá em tua casa, lá em tua congregação, lá na rua que você mora, lá na vida de teus filhos. Santificai-vos, glória a Deus. Quando Jacó subiu para Betel com a sua família, ele percebeu, meus irmãos, que a sua família estava vivendo à beira de um colapso espiritual. Veja que na família de Jacó havia incesto, mentira, engano, roubo e todo tipo de abominação ao Senhor. Mas o Senhor chega para Jacó e disse: Jacó, pega a tua família, teus filhos e a tua casa, sobe para Betel, e quando ali chegar, tirai os deuses estranhos do meio de vós, rasgai as vossas vestes, limpai-vos, aleluia, e esperai para a obra que eu vou realizar na tua casa, na tua família e nos teus filhos. Glória a Deus. Porque, meus irmãos, Deus, Ele é um ser extremamente organizado. E Deus não trabalha no ambiente aonde se tem bagunça. Deus não trabalha no ambiente aonde as coisas estão fora do lugar. Veja que no Carmelo, quando Elias estava enfrentando 450 profetas de Baal, se você ler os escritos, você verá que a Bíblia diz que o sangue que aqueles homens derramavam por se cortarem, dava pelos artelhos. Eles gritavam, eles rogavam, e parecia que o Deus deles não ouvia, não respondia. O altar, uma verdadeira bagunça, sangue para todo lado, aquela gritaria, a desordem, as coisas fora do lugar. Mas quando chega a vez do profeta Elias, do homem de Deus, oferecer o seu sacrifício, a primeira coisa que ele faz é reparar o altar do Senhor. Ele vai fazendo uma limpeza, porque Elias tinha uma consciência. Ele sabia que Deus jamais iria se manifestar ali, naquele ambiente sujo. Ele vai limpando, ele vai tirando a sujeira, ele vai organizando. Quem sabe, de longe alguém dizia: para que isso, Elias? Que excesso de zelo é esse? Mas Elias sabia que era preciso um preparo. Ele sabia que precisava preparar o ambiente para a obra que Deus tinha para fazer. Quando ele organiza, quando termina tudo, ele faz uma oração de apenas 30 segundos pela Bíblia, e em seguida o fogo desce do céu. Deus recebe a oração daquele homem e o nome do Senhor é glorificado ali. Glória a Deus. Não adianta, tem que ter um preparo espiritual. E Deus, essa noite, irmãos, chama a tua atenção, porque é responsabilidade sua, é responsabilidade minha, é responsabilidade nossa, é responsabilidade de cada crente que aqui está, a santificação. Glória a Deus, glória a Deus. Lembre-se que a condição da bênção de amanhã, glória a Deus, está no preparo de hoje. Glória a Jesus. Olha, irmão, eu sinto muito ter que dizer isto aqui. Não me tenha como um pregador agressivo, ignorante, arrogante. Ô irmão, em nome de Jesus, não pense isso de mim. Mas às vezes a gente caminha para o culto, e às vezes, irmãos, a gente sai do culto até pior do que entrou. Às vezes a gente vem para cá, o culto começa e termina,
E a gente não vê nada, não recebe nada, não sente nada, porque a falta do preparo é muito grande. Queremos de Deus alguma coisa, pedimos a Deus as coisas, mas está faltando o preparo. Glória a Deus. E essa noite, a mensagem é essa, irmão: santificai-vos. A mensagem para a Assembleia de Deus em Vitória é essa: santificai-vos, santificai-vos e espere para ver, glória a Deus, a maravilha que eu tenho para fazer aqui, a maravilha que eu tenho para operar aqui. Glória a Deus por isso. Mas, em segundo lugar, quando Deus chama Moisés para liderar aquele povo, meus irmãos, ele teve uma preocupação como teve Josué. Porque Moisés, ele chega para Deus e diz: Senhor, o que eu vou dizer para os homens quando eles me perguntarem quem te enviou e qual é o teu nome? O que direi a eles? E o Senhor respondeu a Moisés e disse: Moisés, diga a eles que o eu sou, me enviou a vós. Diga a eles, irmãos, era isso que Moisés precisava, era a garantia que ele precisava para liderar Israel, para liderar aquele povo. O que, pastor? A presença de Deus no meio do seu povo. Era isso, com isto já era suficiente para Moisés enfrentar aquele desafio. Moisés agora tem a certeza que o Senhor está caminhando com o povo, mas o tempo passa, e lá na frente Deus se irrita com o povo, e ele chama Moisés para uma conversa e diz: Moisés, eu vou matar esse povo, Moisés, vou destruir esse povo, vou acabar com eles. Moisés se assusta: mas por que, Senhor? Porque esse povo é um povo de dura cerviz, eu vou acabar, exterminar com esse povo. Moisés faz uma análise e ele conversa com o Senhor e diz: Senhor, não mate esse povo não. Mas por que, Moisés? Porque, Senhor, se tu matar esse povo, o que os inimigos vão dizer? Que tu não teve paciência com o teu próprio povo? Que tu tirou o teu povo do Egito para matá-los aqui? Que tu não tinha terras nenhuma para dar a eles, Senhor? Senhor, não faça isto, porque não vai ficar bem diante dos inimigos. Deus considera a palavra de Moisés e diz: Moisés, pois ninguém vai morrer, boa é esta palavra, não vou matar ninguém. Agora só tem uma coisa: o que é, Senhor? A minha presença não caminha mais com esse povo, a minha presença não irá mais com vocês, e para quebrar o galho de vocês, eu vou enviar um anjo para andar com vocês, mas a minha presença não irá. Moisés resiste, ele bate o pé e diz: Senhor, ó Senhor, nós consideramos os anjos, nós respeitamos os anjos, mas, Senhor, anjo para nós não é suficiente. Nós não quer anjo, nós quer a tua presença. Se a tua presença não for, ninguém vai. Se a tua presença não caminhar conosco, ninguém dá um passo daqui. Nós não quer anjo, nós quer a tua presença. Só ela é suficiente para nós, é a tua presença. Glória a Deus. Ô irmão, tu já parou para pensar? Eu estou pregando a mensagem consciente para você, mas tu já parou para pensar se em algum momento deste culto o Senhor se apresentasse para você e lhe dissesse: minha serva ou meu servo, a minha presença a partir de hoje não irá mais com você? Como tu reagirias? Qual seria a tua expressão? Como tu ficarias ao ouvir tal informação? É duro. Não queira estar na pele de Moisés, é duro ouvir que a presença de Deus não vai mais caminhar com o seu povo. Glória a Deus. Moisés disse: Senhor, não nos deixe sozinhos não, Senhor. Senhor, olha, irmão, o texto não diz, mas eu quero imaginar que Moisés, ele deve ter feito uma petição, ele deve ter se prostrado, deve ter chorado e deve ter dito: Senhor, não faça isso conosco. Não nos deixe caminhar só não, Senhor, por favor.
Por que, Moisés? Porque sozinho o mar não se abre, Senhor. Sozinho, Senhor, a água não sai da rocha. Sozinho, Senhor, não tem maná do céu. Sozinho não tem nuvem para conduzir teu povo. Sozinho os inimigos vão nos engolir vivo. Não nos deixes só. Só tua presença é suficiente para nós, Senhor. Glória a Deus. Olha, irmão, não adianta ter atrativos, entretenimentos. Não adianta no meio da igreja estas coisas. Aleluia. Se a presença de Deus não estiver presente, irmão, é tudo vão, é tudo vão. É só a presença de Deus que preenche o vazio do seu povo. Glória a Deus. E sabe por quê que tu está aqui essa noite? Porque tu tinhas muita opção de ficar em tua casa, com os pés em cima do sofá, de frente para a televisão, enchendo a barriga de macarrão com Coca-Cola, com o ar-condicionado ligado, bem à vontade. Tu tinha esta opção, mas quando deu 6:30 no relógio, você começou a pensar no culto, e no coração começou a dizer: eu não vou ficar em casa, eu vou lá, porque se eu ficar aqui, eu não vou sentir o que eu sinto lá. Eu vou lá porque eu sei que a presença do meu Senhor vai estar lá. Eu vou lá, eu vou naquele culto porque eu sei que Ele vai estar lá. Glória a Deus. E é por isso que tu estás aqui essa noite. É a tua motivação aqui, não é o pastor Onésimo, por mais boa vontade que tenha, o pregador que foi informado aos irmãos. Não é a tua motivação aqui, é a presença de Deus. É ela, glória a Jesus. Irmãos, a presença de Deus, ela é tão indispensável, que o salmista Davi chegou a dizer: Senhor, Senhor, Tu és o meu único Senhor, e eu não conheço outro além de Ti. Glória a Deus. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, para onde nós iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. É a Tua presença. Glória a Deus. Olha, meus irmãos, eu ando muito por aí, falo isto com conhecimento de causa. E às vezes eu chego em cada templo que a gente fica assim admirado com tanto luxo, com tanta beleza. O som, sistema Fly, o mais moderno possível. Ar-condicionado, as centrais mais evoluídas que o dinheiro pode comprar. Os bancos aveludados para o conforto e acomodação dos irmãos. Olha assim para o centro de oração e a gente vê aquelas irmãs bonitas, reluzentes. A bolsona da Carmen Steff do lado, um saltozão 15, que se a bichinha cair, ela quebra o pescoço. A gente olha assim para os obreiros, o terno mais bonito que o outro, penteia o cabelo olhando no sapato de tão brilhoso que é. Vai no estacionamento, não cabe mais, de tanto carro importado e carro de luxo. Mas daí o culto começa, e a gente prega, e não acontece nada. Parece que o céu está de bronze, ou parece que tem uma cabeça de jumento enterrado no meio da igreja, e a gente vê uma lágrima, não vê uma língua estranha, não vê um glória a Deus, não vê nada. Ô irmão, que nos falte o bom som, que nos falte as centrais de ar, que nos falte os bancos aveludados, que nos falte o microfone Shure de 10 mil reais, que nos falte o pregador de nome, o cantor, que nos falte, mas que não nos falte jamais a presença de Deus em nosso meio. Glória a Deus. E você pode levantar a mão para o céu nesta noite e agradecer a Deus, porque a presença dele ainda está na Assembleia de Deus em Miranda do Norte. Glória a Deus. Você pode sentir a presença dele aqui, irmão. Você pode levantar a mão para o céu e agradecer a Ele, porque a presença dEle ainda está na tua casa, ainda está na tua vida, ainda está na vida de teus filhos. Glória a Deus.
Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Olha, irmão, eu não quero puxar sardinha, nem puxar saco, eu não preciso disso. Mas, meus irmãos, eu ando muito por aí e vejo. Mas olha, não é mais em todo lugar que em plena segunda-feira a gente encontra uma Assembleia de Deus como esta, que 80% dos crentes estão no culto do ensino, e os crentes aqui ainda levantam a mão, ainda dá glória a Deus, ainda fala a língua estranha, ainda chora, ainda se alegra. Oh, agradeça a Deus por isso, irmão, agradeça a Deus por isso, porque a presença de Deus está no nosso meio, ela está aqui. Tu só chegou até aqui por causa da presença de Deus, minha irmã. A presença de Deus é que vem conduzindo você ao longo dos anos, aleluia. E tu já passou luta na família, luta no casamento, luta na saúde, luta com os filhos. Já foi humilhada, já passou tanta coisa, perseguição. Já falaram mal de ti, tiraram dos cachorros, jogaram em ti, anunciaram a tua morte. Mas tu passou pandemia, passou a primeira, passou a segunda, passou tudo. E está aqui dando glória a Deus, por causa do Senhor, por causa do Senhor, por causa da presença do Senhor. Louve a Deus por isso, louve a Deus por isso, louve a Deus por isso, louve a Deus por isso. Moisés sabia que se a presença de Deus não tivesse com eles, eles seriam presa fácil. Ele disse: nós não quer anjo, nós quer a tua presença, meu Senhor. Eu estou encerrando, meus irmãos. Mas vocês se lembram de Jacó? Depois que ele engana o pai e o irmão, ele sai correndo, fugindo, com medo de morrer. Porque ele sabe que se o irmão Esaú alcançá-lo, o irmão iria matá-lo. Jacó correu uma tarde inteira aquele dia, meus irmãos. E quando o sol já estava se pondo, o dia estava terminando, ele parou assim no lugar deserto. Ele viu uma pedra, pegou aquela pedra, apoiou na cabeça, fez de travesseiro, ele deitou e ele dormiu. E naquele dia ele teve um sonho. O que foi que ele viu, pastor? Ele viu uma escada. E ele viu que naquela escada tinha anjos que subiam e anjos que desciam por ela. Mas também viu que no fim daquela escada, Deus, o Senhor, estava presente, assentado no topo daquela escada. Ele se acordou, irmão, daquele sonho, daquela visão, espantado. E quem sabe com lágrimas nos olhos, ele dizia assim: ora, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele disse: este lugar aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Eu pensei que eu estava só nesta luta, eu pensei que eu estava só nesta prova, mas o Senhor estava todo o tempo por perto. Glória a Deus. Olha, irmão, tem gente por aí que dorme em travesseiros feitos de espumas de ganso, penas de ganso e espumas magnéticas. Dorme em colchões de 10, 15, 30 mil reais, com mais de 60 tipos de massagem. Mas mesmo assim passa a noite inteira de um lado para o outro e o sono não vem. Aleluia. Mas Jacó dormiu em um travesseiro feito de pedra, e mesmo assim passou uma noite inteira sonhando com Deus. Só quem tem a presença de Deus, irmão, pode desfrutar disso. Isso aqui é só para quem tem a presença de Deus, irmão. No meio da prova, no meio da luta, no meio da dificuldade, ainda achou tempo para sonhar